Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. E vamos mais uma vez de mais um vídeo aqui, e dessa vez é uma junção que eu gosto muito e eu acho que vocês gostam também bastante, que é a junção do casos e mistérios, literalmente. Eu vou falar aqui um caso que eu li e que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com o canal, com as coisas que a gente conversa lá no meu perfil do Instagram, principalmente, né? Que é o sobrenatural. Então, é um caso onde envolve um caso criminal, mas também envolve o sobrenatural. E é considerado um dos casos assim mais misteriosos lá nos Estados Unidos, enfim, por essa questão do sobrenatural estar junto, meio junto com isso. E também misterioso pelo fato deles não conseguirem provar o contrário, de que o sobrenatural estaria envolvido. Então eu vou trazer para vocês essa história, espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. E vamos começar o vídeo de hoje. Tudo começou lá em 1974, lá no Queens, lá em Nova York. O corpo de uma menina foi encontrado e na época a polícia fez diversas investigações, porém sem sucesso, e infelizmente o caso acabou não sendo resolvido e foi arquivado. Até que décadas se passaram, anos se passaram, e uma policial chamada Joanne Jaffe acabou tendo um sonho uma noite, e nesse sonho ela descreveu que ela ouvia uma voz de uma menina pedindo assim por ajuda, e era uma menina que tinha sido assassinada, ou seja, era o espírito de uma menina, né? Deu a entender na hora ali no sonho. E era como se o chamado da menina viesse da cova, é como ela descreveu esse sonho. Então ela vai até a cova, até o local onde essa menina está no sonho. E lá ela encontra o corpo dessa menina, que ela não sabia quem era aquela menina no sonho. E no corpo da menina tinha algo assim bem estranho, assim, bem peculiar, assim, que era dentro, né, da vagina da menina, tinha uma escova de cabelo. E aí depois desse sonho maluco ela acordou e ficou com aquilo na cabeça e achou aquilo muito, muito estranho, porque não era um sonho qualquer, poderia ser uma lembrança, ou simplesmente por ela ser policial, né? Enfim, sonhar com esse tipo de coisa deve ser totalmente normal. Porém, aquele detalhe da escova de cabelo, uma coisa que nunca apareceu em nenhum caso que ela estudou e tudo mais, ou participou, ficou martelando na cabeça dela. Então a curiosidade foi maior e ela passou a pensar que poderia ser algo a mais do que somente um sonho. A partir desse sonho, ela começou a ir atrás de mais informações, tentar perguntar para as pessoas próximas, investigadores, né, amigos de profissão, policiais, se eles lembravam de algum crime que tivesse envolvido uma menina e tal, que teria essa característica de o assassino ter colocado, enfim, uma escova de cabelo na vagina da vítima. E ela foi perguntando assim, né, sem se expor muito, tentando pelas beiradas, assim, mas não deu na hora, assim, nada de resultado, então ela ficou com aquilo ainda na cabeça, até que ela recebeu uma mensagem de um amigo dela, que era um juiz já aposentado, que tinha 80 anos de idade. E nessa mensagem ele dizia para ela que ele tinha lembrado, que ele tinha encontrado sobre um caso que teria ocorrido lá nos anos 70 e que envolvia o assassinato de uma menina, e que teria essa peculiaridade, né, essa característica assim, pouco comum, de ter sido encontrado sim uma escova de cabelo dentro das partes íntimas, né, dentro da vagina da vítima. Então, com a ajuda desse amigo juiz, eles conseguiram os arquivos desse caso e ali eles descobriram o nome dessa vítima. O nome da vítima era Leslie Zarette, de apenas 17 anos. Ela foi encontrada morta no pátio de uma escola no verão de 1974, que foi quem eu descrevi lá no início do vídeo. E o pátio da escola que esse corpo, né, dessa menina Leslie foi encontrado era o mesmo pátio onde a Joanne, né, quando era novinha, brincava, enfim, brincou por muitos anos ali naquele local. Então elas moravam assim bem próximas uma da outra, mas em épocas bem diferentes. Com a ajuda de outros amigos policiais também, a Joanne ela conseguiu localizar mais arquivos e mais evidências do caso, incluindo a própria escova de cabelo.
Junto com outro detetive chamado Mark Valencia, a policial Jaffe, né, a Joanne, ela conseguiu reconstruir os últimos momentos da vida de Leslie. Eles conseguiram descobrir a data que ocorreu o assassinato, que foi no dia 16 de agosto de 74. E a Leslie, ela estava na casa de uma amiga chamada Laura Gold. E por volta das 11h30 da noite, a Leslie resolveu voltar para casa andando, né, sem nenhuma companhia. E só que infelizmente ela nunca retornou para casa. Os pais da Leslie notificaram o desaparecimento dela por volta das 5 da manhã. E 3 horas depois, o corpo da Leslie foi encontrado no bairro vizinho, né, no estado, enfim, no local que eu tinha descrito e nas condições também que eu tinha informado para vocês. A Leslie, ela estava nua e tinha marcas de estrangulamento no pescoço dela. E as roupas e os sapatos estavam de uma forma bem estranha, assim, organizados. O assassino, ele organizou, dobrou as roupas dela e colocou do lado do corpo com um sapatinho. Então, algo bem estranho, né, de se fazer. Não haviam testemunhas no dia e também não foram coletadas amostras de DNA. Como era 1974, né, coletar DNA não era algo que era de costume. Não sei dizer para você se era obrigatório e eles não coletaram ou se não era obrigatório, mas nesse assassinato a polícia não coletou o DNA do local, da vítima, nada. Porém, sim, a polícia teve uns suspeitos, né, do caso na época, e um deles era um rapaz de 21 anos. Ele tinha pago fiança após ser acusado de agressão sexual 2 semanas antes do assassinato ocorrer, mas não foi encontrada nenhuma prova suficiente para levar, enfim, o processo adiante e prender ele. E aí, né, anos depois, vindo para esse sonho, né, que essa policial teve, o Mark, que era o amigo dela, o detetive que estava ajudando ela nesse caso, enfim, a tentar resolver esse caso do sonho dela, eles juntos decidiram ir atrás desse suspeito da época de 21 anos para ver se ele estava vivo e tentar, e se tivesse, né, tentar coletar mais informações. Primeiro, eles foram atrás de uma mulher que denunciou ele na época por agressão sexual e acabaram descobrindo algo assim revelador e extremamente chocante. A vítima dele da época, né, que sobreviveu, ela contou para eles que em 74 ela conheceu esse homem em uma boate em Nova York. Eles saíram juntos, enfim, namoraram, enfim, começaram a namorar dentro do carro dele. Só que no caminho para casa ele acabou desviando a rota para um lugar bem deserto. Ele acabou dando um soco nela e tentando estuprar ela a todo custo. E ela todo o tempo se defendendo, tentando fugir daquela situação. E isso fez com que ele perdesse a ereção. E ele perdendo a ereção, a vítima, a sobrevivente, falou que ele pegou um pente e introduziu no ânus dela, o que fez ele ganhar, né, ele voltar com a ereção e continuar a estuprá-la. Então, a vítima mesmo diz para a policial e para o amigo dela que na época ela não contou esse detalhe do pente para a polícia porque ela achou mais extremamente constrangedor. Então, já era constrangedor, né, falar que tinha sido estuprada e contar do detalhe do pente, ela preferiu guardar para si. No meio, né, de todo esse pavor, ela conseguiu dar uma joelhada no cara e ela conseguiu escapar, enfim, e conseguiu sobreviver. Os dois ficaram de boca aberta quando, assim como eu fiquei lendo essa história, quando eles perceberam que o cara, né, da época, suspeito de ter matado a Leslie, tinha feito aquilo, né, com um pente em uma outra tentativa também de assassinato. Então, com isso, eles ficaram mais intrigados e tentaram ir atrás de mais provas. Eles foram atrás de novas pessoas para darem depoimentos, enfim, outras ex-namoradas dele ou outras vítimas sobreviventes. E todas elas falaram para eles que ele era, sim, um homem violento e que tinha alguns hábitos estranhos. Mesmo com essas declarações dessas sobreviventes, eles não tinham como provar que ele era o assassino e nem não tinham provas concretas. E aí eles decidem ir atrás do cara para ver se ele estava vivo, e ele estava vivo e eles foram atrás dele. O Mark, né, e a policial Joanne seguiram o cara por alguns dias até que decidiram abordar ele na rua e conduziram ele até uma delegacia. A ideia dos dois era coletar o DNA dele sem que ele suspeitasse, e eles fizeram isso através de um copo de água. Com isso, a polícia teve evidências de DNA dele, do suspeito, mas não da vítima, porque na época, né, eles não coletaram o DNA dela.
Então, na esperança de conseguir linkar uma coisa com a outra, eles foram atrás dos parentes da Leslie para pedir autorização para exumar o corpo e tentar, enfim, dos restos mortais dela, ver se eles conseguiam tirar algum tipo de DNA que a ajudasse no caso. A exumação ela foi feita e os cientistas forenses recolheram alguns restos que tinham embaixo das unhas de Leslie, mas infelizmente não havia material genético suficiente para identificar uma cadeia de DNA. O caso, infelizmente, ele não foi resolvido até hoje e segue como sendo um dos mais emblemáticos da polícia nova-iorquina. E eles dizem: há indícios, mas não são suficientes para incriminá-lo. A policial Joanne e o amigo detetive, o Mark, eles acreditam até hoje que eles ficaram frente a frente com o assassino real de Leslie. Mas infelizmente nada eles puderam fazer porque eles não têm, enfim, prova suficiente para incriminar o cara. Então, que coisa frustrante, né? Chegaram a dizer na mídia que eles estavam bem, assim, frustrados com isso, porém eles estavam determinados a seguir com a investigação. Enquanto isso acontece, ou se isso ainda acontece lá, essa investigação por parte deles, o talvez verdadeiro assassino, que eles investigaram, seguiu a vida dele. Enfim, ele se casou, ele teve filhos, se divorciou, então segue vivendo uma vida normalmente. Esse caso me deixou muito frustrada e eu tive que trazer aqui no canal porque é uma junção que raramente a gente vê, que é do sobrenatural com um criminal, que é o sobrenatural tentando ajudar a resolver um caso. E quando tem histórias assim tão inusitadas, logo uma policial sonhar com isso e ter esse detalhe tão específico e fazer com que ela vá atrás e fique frente a frente, Provavelmente esse cara, ele deve ter sido o assassino da Leslie, sim. E essa frustração de não conseguir fazer nada a respeito para prender, E novamente nós vamos voltar no tempo lá em 74, quando ela foi assassinada. E a gente vê como algo tão simples, que é coletar o DNA da cena do crime, ou enfim, da vítima, que estava na vítima, fez com que o assassino ficasse impune e que se eles tivessem essa amostra de DNA, eles teriam pego esse cara anos e anos depois, mas a Leslie teria a justiça feita. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like aqui, se inscrevam aqui no canal, me sigam lá no Instagram, casos.mistérios, também lá no TikTok tem um perfil bem bacana lá, que é Casos e Mistérios, super simples, fácil de decorar. Então assim, se inscrevam aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!